Olá, tudo bem? Aqui é o Normandes da AlgoWorks e hoje eu vou falar sobre o Design Pattern Decorator, ok? Mas antes de eu falar sobre esse Design Pattern, antes da gente colocar a mão na massa, eu preciso fazer uma introdução sobre o que é um Design Pattern para você que nunca ouviu falar ou que ouviu na empresa, na faculdade ou na internet alguma coisa sobre isso. Eu já vi alguém falando que Design Pattern ajuda no código e tal. Então vamos falar rapidamente aqui sobre o que é um Design Pattern. Se a gente traduzir essa palavra, essas duas palavrinhas Design Pattern, a gente chega em padrões de projeto. Poderíamos traduzir assim, que são códigos para resolver problemas de design comuns do dia a dia. Problemas de design, o design é o seu código. Então, para resolver como você consegue melhorar, por exemplo, estender uma classe de uma forma correta, adicionar uma funcionalidade, um comportamento em um projeto de uma forma mais orientada ao objeto. Então, são coisas nesse sentido. Não só nisso que eu falei, isso foi um exemplo bem pequeno. Tem muitas coisas. Eu vou falar aqui sobre alguns tipos de design patterns para a criação de objetos e etc. Ok? Então, são soluções para resolver esses tipos de coisa, esses tipos de problema do dia a dia. Então, foram alguns desenvolvedores experientes que criaram as soluções para esses problemas comuns e documentaram para que você possa ler, aprender e aplicar no seu dia a dia. Okay? Então não é nada novo, pelo contrário, são soluções muito bem conhecidas que você vai usar no seu projeto. Aí. Ok? Como que surgiu? É chamado aí num livro do Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse foi o primeiro livro aí que divulgou o Design Patterns, também conhecido como GOF ou Gang of Four, porque foram 4 autores que escreveram esse livro. E dentro desse livro tem vários padrões de projetos. Como eu disse, são ideias para resolver problemas. Como a gente não tem só um problema, são vários, então são várias ideias para resolver vários problemas. Então surgiu aí, esses caras escreveram esse livro, e de lá para cá, já é um livro um pouco mais antigo, de lá para cá já surgiram vários outros livros, outros padrões também surgiram, não só os que tem nesse livro, ok? Bom, vamos lá. Como premissa que eu estou assumindo para você que está assistindo esse vídeo, eu espero que você já conheça orientação a objetos, como que é uma classe, um objeto, interface, por aí vai, ok? Eu vou explicar com calma cada exemplo, mas eu preciso que você saiba a orientação a objetos bem para conseguir acompanhar aqui comigo, ok? Uma coisa importante sobre padrões de projetos, quando você está estudando os Design Patterns, você precisa ir com calma e insistir. Eles têm que estar no seu cérebro para você enxergar o momento ideal para aplicá-los nos seus projetos, seus próprios projetos aí. Então tem que estar bem na sua cabeça. Você precisa conhecê-los, entender bem, e aí com o tempo você vai conseguir aplicar nos seus projetos. É um pouco difícil no início, parece algo assim, nossa, mas que o cara que teve essa ideia é um cara muito esperto, muito inteligente. É verdade, os caras que criaram, são caras bem espertos, bem inteligentes, mas depois que você vê a solução pronta, você olha assim e fala, poxa, mas parece que foi uma ideia tão simples, não é? Então, assim, parece difícil, muito difícil no início. Realmente não é tão fácil, mas também não é nada impossível de se aprender, ok? Um exemplo que eu vou criar aqui, tentando te mostrar com aplicações do dia a dia, o que poderia estar acontecendo aí no seu trabalho, acho que vai ficar mais fácil de você entender, ok? Bom, como eu disse, existem vários design patterns e eles foram separados em algumas categorias de criação de objetos,
para criar objetos, para estrutura, para comportamento. Então, para criação, categorias de criação. Por exemplo, a gente tem o Design Pattern, Factory Method, temos o Builder, temos o Abstract Factory. Okay? Para estrutura, Proxy, Decorator, que é o que a gente vai ver nessa aula. Para comportamento, o Observer, okay? e vários outros. Mas eu já vou focar agora no Decorator. Vamos lá? Agora falando sobre o Design Pattern Decorator, vamos ver qual que é a definição dele. Bom, o padrão Decorator anexa responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Os decoradores fornecem uma alternativa flexível de subclasse para estender a funcionalidade. Bom, se você não está muito craque, muito fera em orientação a objetos, pode ser que isso, quando você lê isso daí, fale, nossa, não entendi nada. Bom, mas a gente vai ver com calma como aplicar isso, e esse diagrama de classe abaixo aí é o que representa esse padrão Decorator. Eu vou te mostrar um exemplo e a gente volta aqui, depois eu vou te mostrar o diagrama de classe do nosso exemplo encaixado aqui da definição. Bom, se a gente, vamos ler rapidamente assim, tentando traduzir umas partes aqui dessa definição. O que a gente vai fazer é anexar responsabilidades adicionais a um objeto. Ou seja, a gente já tem um objeto e a gente quer adicionar uma nova responsabilidade. Adicionar uma nova responsabilidade é adicionar um novo método. Um novo método onde? Antes ou depois da execução da execução do objeto, do método principal. Então, a gente tem um objeto e a gente vai decorá-lo, adicionando responsabilidades, que é adicionar um novo método para ser chamado antes ou depois desse método. Você já tem uma funcionalidade aquele objeto. Vamos adicionar uma nova funcionalidade ali? Okay? É isso que eu quero. Mas eu não vou alterar esse objeto. Eu vou decorá-lo. Okay? Vamos ver no exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu vou executar aqui e a gente vê ele funcionando. Depois a gente vai dar uma olhadinha no código. Ok? Então vamos lá. Clicar aqui, Run as Java Application. Olha só, o exemplo que eu criei é uma espécie de cobrança. Eu estou um sisteminha de cobrança que a gente está fazendo. Para quê? Recebe o nome do cliente. Vamos receber o nome do cliente. A gente vai receber, acho que o CPF aqui também. A gente recebe o valor da compra. E depois a gente vai pedir os dados do cartão de crédito desse cliente. E aí, com os dados do cartão de crédito do cliente, a gente vai gerar um arquivo que é a cobrança. Um arquivo que tem lá o que foi cobrado desse cliente. Ok? Então vamos lá, daqui a pouco a gente passa pelo código. Então vamos pensar aqui no cliente Ricardo Silva, por exemplo, CPF 123, 123, 123, 12. Qual que é o valor da compra? R$150. Qual é o número do cartão de crédito dele? Algum número assim. Não estou validando essas coisas não, só para deixar um pouquinho parecido, como se fosse um exemplo mais real aí dos dados, né? O nome do cartão, Ricardo S. Alves, algo assim. Ano de vencimento, 2019, mês de vencimento, 5. Por exemplo, código de segurança, cartão. Ok, terminamos a execução aqui do projeto. Se eu der um F5 aqui, apareceu esse arquivo débitos.txt, que acabou de ser gerado com os dados do cliente, os dados do cartão e o valor da compra, que tudo separado por um pipe. Esse é o que eu
inventei aqui para ser a cobrança. Quando chegar nessa parte, gerou o arquivo, a cobrança foi executada com sucesso. Ok? Então vamos lá, dar uma olhada aqui nessa classe exemplo de uso, que é onde tem o método main, onde eu recebo o scanner aqui, né, eu crio o scanner, para a gente ir recebendo os dados aqui, o nome do cliente, o CPF, e por aí vai. Eu vou pegando todas as informações para criar um objeto cliente, que tem nome e CPF, mais nada. Para criar um objeto cartão de crédito, número, nome, o vencimento é a classe year month do Java, da nova API de dados do Java Time, da nova API de dados do Java 8. Então, se você reproduzir esse exemplo aí, lembre-se que você precisa do Java 8 para fazer ele funcionar. Ok? E o código de segurança, crio aqui também, os getters e setters, o toString, eu coloquei nos dois aqui para salvar. Na hora de eu salvar no arquivo, eu simplesmente passo o objeto e ele salva o toString desse objeto. Ok? Vamos lá, criei os dois objetos aqui, com os dados que eu recebi do cliente. E aí, eu tenho uma interface aqui, autorizador cartão de crédito, meu autorizador, vamos entrar nela aqui, que tem o método autorizar, que recebe o cliente, o cartão de crédito e o valor. Quem implementa essa classe essa interface é a classe autorizador Cielo, por exemplo, é um autorizador que para Cielo eu inventei aqui é gerar o arquivo, mas se fosse algo mais real ainda, né, você poderia integrar isso aqui com a Cielo de verdade ou acessar o banco de dados e por aí vai. O que eu faço aqui é simplesmente escrever no arquivo débitos.txt, né, o cliente, o cartão de crédito e o valor separados pelo pipe aqui, como eu disse. Esse true no file output string é o append. Vou colocar o mouse em cima, ele mostra aqui, ó, append, ou seja, adiciona, né, no final. Então ele vai adicionar no final, ele não vai criar um novo arquivo. Então, se eu executar de novo, uma nova linha será adicionada nesse arquivo débitos.txt. Então essa aqui é uma regrinha que eu criei para falar que foi autorizada pela Cielo. Ok? Vamos voltar aqui. Se você olhar, então, estou aqui com a interface, a classe que implementa essa interface, chamei o método autorizar. Bom, o que é legal para a gente ter no seu código, o que é legal para a gente fazer no código quando a gente quer na manutenção nele, é a gente conseguir evoluir o código sem precisar alterar o código principal. Aqui no método main, tudo bem a gente poder alterar. E aqui, se a gente estivesse trabalhando com injeção de dependência, poderíamos injetar outras classes aqui, outros objetos aqui. Mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero adicionar uma nova funcionalidade aqui para autorizar essa compra sem precisar alterar aqui o autorizador Cielo. Por que eu não quero alterar esse cara aqui? Bom, existe alguns princípios que você deve seguir quando está programando. Esse princípio é conhecido como SOLID. Vamos ver aqui, ó. O SOLID, cada letra aqui significa um princípio. O O é o princípio do aberto-fechado, que diz o quê? Que suas classes elas devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Significa que eu quero adicionar uma nova funcionalidade, eu quero adicionar uma responsabilidade aqui a essa classe, ok? Só que eu não quero alterá-la. Então, isso é o que o O diz. O S é o da responsabilidade única. Diz que cada classe deve ter apenas uma responsabilidade. Então, todos esses
carinhas aqui são meio que interligados, né? Todos os princípios são meio que interligados aqui. Então eu vou seguir essas ideias aqui do Solid a fundo, fazendo o seguinte. Chegou um novo requisito que diz que eu preciso passar a compra aqui, né, a autorização, por um analisador de risco. Existem empresas que fazem análise de risco quando está comprando com cartão de crédito. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu uma vez. Eu estava comprando uma passagem aérea e com meu cartão de crédito eu estava comprando, acho que para mim, para um amigo, para um outro amigo. E aí na hora que eu comprei a primeira, comprei a segunda, na hora que eu fui comprar a terceira, aí bloqueou e a empresa me ligou. Então eu imagino, eu estou supondo aqui, né, que eu imagino que tem esses analisadores de risco, eles fornecem esse tipo de serviço. Olha, esse cara comprou aqui, já está comprando de novo, é o mesmo produto, mas por que ele está fazendo isso? Será que alguém clonou o cartão dele, roubou o cartão dele? Não sei. Será que aconteceu algo assim? Então, podem existir, essas empresas existem, você pode contratar esse serviço. Então, o que eu quero fazer aqui é adicionar essa análise de risco na compra. Mas, como eu disse, eu não quero adicionar aqui nessa classe autorizador Cielo, porque a responsabilidade dela é gerar esse arquivo. Quero mexer aqui. E por quê? Eu quero conseguir seguir os princípios Solid. Eu quero adicionar o comportamento sem precisar de alterar essa classe. Quero seguir o SO aqui. Ok? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Aí que entra o Decorator. O Decorator nos ajuda bastante a fazer isso. Olha só, vamos dar uma olhada aqui de novo. Se você olhar aqui, o Concrete Component implementa uma interface componente que tem uma operação, certo? E aqui o Decorator, Concrete Decorator, o que ele faz? Repara só, ele também implementa essa mesma interface aqui do componente, mas ele também tem uma referência a um objeto desse tipo. Então ele tem um atributo que é do tipo componente. Então, ele é um cara desse e tem um atributo desse tipo. Com isso, nesse método aqui na operação, eu vou conseguir chamar o Concrete Component, porque eu vou injetar esse cara aqui dentro. Okay? Eu estou decorando esse cara aqui, mas eu injeto esse cara aqui dentro. Eu chamo o método aqui operação e adiciono as funcionalidades que eu quero, antes ou depois da execução desse componente concreto aqui. Ok? Vamos implementar isso daqui, que eu acho que vai ficar bem claro para você entender. Aqui no pacote Service que eu tenho a autorizador Cielo, que é a classe, e a interface. Ah, Normandes, mas o meu não tem. Às vezes a minha classe não está implementando nenhuma interface. Eu estava usando direto. Vamos supor que o seu caso estava assim, e no exemplo aqui, né, a gente teria algo nesse sentido. Bom, aí a gente precisa realmente de uma refatoração para adicionar uma interface, porque a gente precisa de uma abstração comum, no caso aqui, ó, componente, porque a gente precisa de uma abstração comum para o decorator e para a classe que a gente está decorando. No caso, eu estou decorando o autorizador Cielo. Ok? Então, vou criar essa classe aqui. Vamos lá, isso aqui eu já estou criando o decorator. Eu vou chamar aqui, ó, analisador de risco. Uma empresa que faz isso é chamada de Clear Sale, por exemplo. Ela vai implementar a interface autorizador cartão de crédito. Escrevi certo aqui, analisador, sim, acho que sim. Finish, criei essa interface aqui. Desculpa, a classe analisador de risco Clear Sale, que implementa a interface autorizador cartão de crédito. O que eu fiz aqui foi criar essa classe e implementar aqui, ó. Beleza? Agora eu preciso de ter essa parte aqui, ó, do que o padrão diz pra gente, que é ter um objeto desse tipo. Então, para eu ter esse objeto, eu vou colocar aqui autorizador cartão de crédito
autorizador. Vou chamar aqui só de autorizador, ok? Para eu decorar, para eu conseguir decorar aqui um objeto style, eu tenho que ter ele aqui antes de eu executar meu método. Então eu vou receber esse cara aqui pelo construtor. Então dá no Mac Command 3 ou no Windows ou Linux Ctrl 3 ou clica simplesmente aqui, ó. Você digitar generate generate constructor using field. GCUF. Seleciona aí o atributo que você quer. Ele já gera aqui o construtor para mim com o autorizador. Então eu vou receber um autorizador, cartão de crédito aqui no construtor. Ok? E aí, quando eu tiver aqui dentro desse método autorizar, será possível eu, autorizador.autorizar, chamar aqui nesse objeto que eu recebi, eu consigo chamar ele aqui. Mas como eu estou dentro desse método, eu consigo adicionar funcionalidades antes, ou depois. Porque nesse caso meu aqui não tem nenhum retorno. Mas imagina que eu tivesse aqui retornando um valor qualquer, qualquer coisa que ele retornasse aqui. Eu poderia pegar esse retorno, trabalhar, né, vamos imaginar que retornasse um valor assim. Eu poderia pegar esse valor, somar, sei lá, poderia pegar um outro valor aqui mais 10, por exemplo, se tivesse alguma coisa assim, valor igual a valor mais 10 e retornaria esse valor no final, alguma coisa assim. Poderia então ter funcionalidades antes e depois da execução desse método. O que eu vou fazer aqui é adicionar uma funcionalidade antes. Esse analisador aqui, da ClearSale, qual que é a regra dele? Bom, essa é uma regra bem complexa, mas eu vou inventar uma aqui para a gente brincar, ok? Então vamos lá. Se o cliente, o CPF dele, começar, por exemplo, com 111, ou se o cartão de crédito, pegar o vencimento do cartão de crédito, for is before, ó, esse método aí, tanto que é legal, da API do Java 8, não se esqueça. Se o vencimento for antes, year, month, ponto, now, se for antes de hoje, também não vou deixar, ou se o valor for maior que 500, por exemplo, eu vou lançar uma exceção, risco, eu já tinha até criado essa exceção, risco crédito exception. Essa exceção aqui é uma exceção runtime exception, só recebe a mensagem aqui. Vou lançar essa exceção, risco crédito exception, possível fraude, negando pagamento, alguma coisa assim. Ok? Então, se essas regras acontecerem, eu lanço essa exceção e a gente nem executa aqui o método autorizar do autorizador cartão de crédito que eu recebi aqui. Eu estou decorando. Okay? Então, esse analisador de risco ClearSale é o decorator, o decorator, que irá decorar um cara do tipo autorizador cartão de crédito, que no caso autorizador Cielo é esse cara. Então, como eu faço para decorar aqui? Olha só, eu já tenho aqui um autorizador Cielo, não é? Eu quero decorar esse cara, eu quero englobar esse cara, adicionar alguma coisa nele. Então, ó, new analisador risco. Ele não recebe esse cara aqui, analisador de risco da ClearSale, não recebe no construtor um cara do tipo autorizador cartão de crédito e autorizador Cielo não é desse tipo? Sim. Então agora aqui já está decorado esse objeto aqui, ó, essa variável autorizador que está apontando aqui para essa parte, ela é um objeto decorado, né? Está apontando para um decorator que está decorando o autorizador Cielo. E legal, você poderia ter vários decorators aqui. Vamos supor que tivesse outra funcionalidade que você quer adicionar. Crie outra classe que decora. Continua decorando e vai decorando, e você consegue adicionar cada
responsabilidade, ó, em uma classe. Então, aqui, ó, tem a responsabilidade aqui faz a análise e depois que ele continua o serviço, continua aí a execução. Ok? Então, adicionei uma funcionalidade, voltando aqui, ó, adicionei uma funcionalidade sem precisar de mexer nessa classe. Certo? Vamos executar para a gente ver. Aqui de novo. Cliente, deixar aqui o analisador de risco. Vamos falhar aqui, ó. É só o CPF começar com 111. Então, cliente Ricardo Silva, CPF 111.11.11 para 512, valor da compra 100, cartão de crédito 444, nome Ricardo Silva, ano de vencimento 2019, mês 3, código de segurança 123. Vamos lá, olha só, lançou a exceção possível fraude, negando. Opa, aqui eu escrevi errado, fraude, né? Fraude. Possível fraude, negando o pagamento. Então, negamos o pagamento, não foi aprovado. Se a gente olhar aqui dentro do arquivo, ó, não foi adicionado um novo débito. Vamos executar mais uma vez. Para a gente, vamos fazer passar agora. Só olhar aqui o cliente. Ricardo Silva. Agora o CPF não pode começar com 11. Colocar 123, 123, 123, 12. O valor da compra também não pode ser maior do que 500 para poder passar, né? Colocar 100. Número do cartão. O número do cartão é só o vencimento. Então o número do cartão pode ser qualquer um. Nome Ricardo Silva. Ano de vencimento tem que ser maior que hoje, né? 2019, mês 6, por exemplo. Código de segurança 123. Ó, não deu erro, vou dar um F5 aqui, abrir o arquivo de novo. Olha lá, adicionou essa nova compra aqui. Ok? Então, essa é a ideia do padrão Decorator. Só para a gente terminar aqui, ó, na parte da teoria, o que a gente tem a gente pode ter um objeto, ó, pega esse objeto marrom aqui, tem um método. Esse marronzinho está decorando o objeto vermelho, que está decorando esse objeto laranja. Então, ó, o cliente vai chamar ali, ó, primeiro ele chama esse método, a operação no objeto. Nesse cara aqui no marronzinho que ele está decorando, que então irá chamar o segundo, que irá chamar o terceiro, chama lá o terceiro objeto, e aí volta 5, 6. A gente consegue em cada um desses pontos aí, né, adicionar funcionalidades sem precisar de mexer no objeto, ok? E para a gente finalizar aqui, vamos ver o que a gente fez. Ó, nós tínhamos a interface autorizador cartão de crédito e a classe autorizador Cielo, ok? Eu queria decorar esse autorizador Cielo, criar analisador risco ClearSale, implementa a mesma abstração e tem um objeto desse tipo, autorizador cartão de crédito. Ok? E assim eu consegui adicionar funcionalidades à classe autorizador Cielo sem precisar alterar essa classe. Beleza? Bom, para você que gostou dessa aula, eu tenho uma dica para você. Como eu disse, existem vários design patterns, são vários design patterns mesmo para resolver problemas aí do seu código no dia a dia. Bom, existe um workshop online que eu gravei para explicar os principais design patterns aplicados com Java. Então, eu tenho vários design patterns lá que eu explico dessa forma que você viu nessa aula. São videoaulas também, e eu pego um exemplo aí mais próximo do real possível, e eu vou aplicando o design pattern em cima desse exemplo para tentar te explicar de uma forma bem prática. Bom,
Para você ter acesso a esse workshop, ele não é, as vendas dele não são abertas 100% do tempo. Se você entrar no site da Allworks, você não vai encontrar esse design pattern à venda. Mas a gente resolveu abrir uma exceção para você por um preço que você não vai acreditar. É irrisório, é insignificante. Para você, não vou nem falar aqui porque você não vai acreditar em mim. Então é só você clicar nesse botão abaixo para você saber mais sobre esse workshop e conseguir aplicar mais design patterns no seu dia a dia, no seu código. Beleza? É isso daí. Um grande abraço e até a próxima.